Olá, mentes inquietas, e sejam muito bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar a fundo numa obra que é um verdadeiro soco no estômago das ideias que a gente costuma ouvir sobre economia. Tô falando de As 6 Lições do Gigante, do Titã, Ludwig von Mises. E olha, se você quer um negócio, se você gerencia uma equipe ou se você simplesmente quer entender as forças que de fato movem o mundo, fica aqui, porque o que a gente vai ver hoje tem o poder de virar de cabeça para baixo o jeito que você enxerga o seu papel no mercado. E vamos começar direto com uma pergunta que parece simples, mas que é, na verdade, demolidora. Pensa aí, com toda a sinceridade, no dia a dia, quem é que dá as cartas? Ah, você pode achar que é você, claro. O dono, o CEO, o gerente. Afinal, é você que define a estratégia, que contrata, que demite, certo? Mas e se eu te dissesse que, na verdade, você é só um servo? E que os seus verdadeiros chefes, os reis e rainhas absolutistas do seu negócio, são as pessoas que compram o que você vende? Parece maluquice, né? Pois é, mas é exatamente essa ideia provocadora que está no coração do pensamento de Mises. E tá aí, com as palavras do próprio mestre. Essa citação é simplesmente genial, porque ela pega aquela imagem do capitão da indústria todo-poderoso e joga no lixo. Na economia de mercado, o poder não vem de um título, de um decreto do governo de herança. O poder é emprestado e reavaliado todo santo dia, por nós, os consumidores. A gente vota com o nosso dinheiro. Cada real que você gasta é um voto de confiança. Se a empresa te serve bem, você a mantém no trono. Se ela pisa na bola ou se aparece alguém servindo melhor e mais barato, o reinado dela acaba. É simples e é brutal. E essa ideia, a da soberania do consumidor, é a chave de ouro para entender tudo que a gente vai ver a seguir. Então se liga no nosso mapa de hoje. Primeiro, a gente vai descobrir quem foi esse cara, o Ludwig von Mises. Depois, vamos mergulhar na grande ideia dele. O consumidor é o rei. Em seguida, vamos analisar o que ele via como grande vilão da história, a intervenção do governo. Aí, para não dizer que a gente só elogia, vamos ter um olhar crítico sobre os limites dessas ideias. E para fechar com chave de ouro, um desafio prático para você aplicar tudo isso na sua vida. Preparado? Então bora lá! Ok, antes de entender as lições, a gente precisa entender o professor. E o contexto em que essas palestras foram dadas é sério, uma coisa de cinema. A gente não está falando de um acadêmico trancado numa torre de marfim escrevendo teorias que ninguém entende. A gente está falando de um gigante intelectual numa missão quase impossível, num dos lugares mais improváveis do planeta. Cara, imagina a cena. Estamos em Buenos Aires, 1958. A Argentina tinha acabado de sair do governo desastroso de Juan Domingo Perón. Um regime populista, super intervencionista, que basicamente destruiu as bases econômicas de um dos países que já foi um dos mais ricos do mundo. O clima era de total incerteza, o país estava procurando uma saída. E quem é que aparece por lá? Um senhor austríaco de quase 80 anos, Ludwig von Mises, um cara que fugiu dos nazistas, um dos maiores defensores da liberdade de mercado do século XX. E ele está lá falando em inglês para uma plateia lotada de jovens estudantes na Universidade de Buenos Aires. Naquele lugar, naquela época, criticar abertamente o socialismo, o fascismo e a intervenção do Estado como ele fez era um ato de uma coragem intelectual gigantesca. Foi como abrir uma janela numa sala que estava mofada e fechada há décadas. E é desse momento histórico, dessa urgência, que nascem as 6 lições. Agora sim, chegamos na primeira e talvez na mais poderosa lição de Mises, a base de todo o resto. Ele começa fazendo uma distinção que é crucial entre o capitalismo e todos os outros sistemas que vieram antes. Para Mises, o capitalismo não é, na sua essência, um sistema para deixar rico mais rico. Muito pelo contrário, é o primeiro sistema da história da humanidade que é genuinamente focado em servir as massas. Olha só para essa comparação, porque ela é fundamental para sacar a revolução que foi o capitalismo. Antes, na sociedade feudal, se você nascesse pobre, a chance de você morrer pobre era de, sei lá, 99,9%. Seu destino estava selado. A produção era artesanal, caríssima, feita para nobres, para lordes, para bispos. A imensa maioria da população, que o Mises chama de párias, não tinha para onde correr. O capitalismo virou esse jogo de ponta cabeça. Ele surge com inovadores, muitas vezes gente vinda de baixo, que não queria fazer joias para rainhas. Eles queriam fazer sapatos mais baratos para os trabalhadores, tecidos melhores para as famílias comuns. É a lógica da produção em massa para as massas. E o mais incrível, pela primeira vez na história, a mobilidade social virou uma possibilidade real. Alguém podia nascer pobre e, se servisse bem milhões de pessoas, morrer rico. E isso nos leva direto para a definição central, soberania do consumidor. Parece um nome chique, mas a ideia é super simples e direta. No mercado, você, eu, todos nós, quando estamos comprando algo, somos os verdadeiros patrões. Cada centavo que a gente gasta é um voto.
Quando você escolhe o celular da marca X e não da Y, você está votando para a empresa X continuar e quem sabe para a Y ter que se reinventar ou fechar as portas. Pensa na Blockbuster e na Netflix. A Blockbuster era um império, mas ignorou o que o consumidor queria: conveniência. A Netflix ouviu. O que aconteceu? O consumidor demitiu uma e promoveu a outra. As gigantes que parecem intocáveis são, na verdade, reféns da nossa aprovação diária. Nós somos os juízes e, se for preciso, os carrascos delas. E o que é genial nesse slide é como o Mises usa a história para detonar o mito que muita gente acredita. A gente aprende na escola que a Revolução Industrial foi só horror, exploração, miséria. E claro, as condições de trabalho eram terríveis para o nosso padrão de hoje. Mas o Mises nos força a fazer a pergunta certa. Terríveis comparado a quê? Comparado ao que existia antes. E aí ele joga um fato na mesa. A população da Inglaterra dobrou nesse período. O que isso quer dizer? Quer dizer que pela primeira vez na história, o sistema econômico permitiu que milhares de crianças que antes morreriam de fome ou de uma doença boba, como sempre aconteceu, sobrevivessem e virarem adultas. O capitalismo, mesmo na sua fase mais selvagem, foi uma máquina de salvar vidas, quebrando o ciclo de miséria que aprisionou a humanidade por séculos. Então, o ponto central aqui é que aquele clichê de loja, o cliente tem sempre razão, não é só uma frase de efeito para te agradar. É a descrição mais literal e precisa de como o mercado funciona. E o Mises vai além. Ele mostra que os operários das grandes fábricas são eles mesmos os maiores clientes dos produtos que eles fabricam. Não existe essa separação entre classe trabalhadora e consumidores. São as mesmas pessoas. Os trabalhadores de uma montadora de carros são os clientes dos supermercados, das lojas de roupa, dos cinemas. O sistema inteiro produz para eles. O salário que o empresário paga para o seu funcionário volta para outros empresários quando esse funcionário vai às compras. É um ciclo virtuoso, onde servir o outro é o único jeito de prosperar. Bom, se o mercado funciona de forma tão orgânica, com os consumidores dando as ordens, o que pode dar errado, né? Para Mises, o grande perigo, o vilão da história, tem nome e sobrenome: intervenção do governo. E aqui ele é implacável. Ele argumenta que quase sempre com as melhores intenções, o governo tenta ajudar, corrigir o mercado, mas acaba criando um desastre muito maior. É tipo um médico bem intencionado que usa o remédio errado e quase mata o paciente. E esse slide aqui ilustra o argumento dele de forma brilhante, usando o exemplo do controle de preço. Acompanha seu raciocínio, o efeito dominó. Passo 1. O povo reclama que o leite está caro. O governo, querendo ser o herói, vai lá e fixa um preço máximo, abaixo do preço de mercado. Parece uma boa, né? Errado. Passo 2. Com um preço artificialmente baixo, muito mais gente quer comprar leite. A demanda explode. Ao mesmo tempo, os produtores começam a ter prejuízo e, obviamente, param de produzir ou vendem as vacas para o açougue. A oferta despenca. Passo 3. Demanda lá em cima, com oferta lá embaixo, só tem um resultado. O produto some. Escassez. O leite desaparece das prateleiras. Agora, em vez de leite caro, as pessoas não têm leite nenhum. O governo, frustrado, vai investigar e descobre que a ração das vacas está cara. E aí, para consertar o primeiro erro, ele comete o segundo. Tabela o preço da ração. E adivinha? Acontece a mesma coisa. A produção de ração cai. E assim, de controle em controle, o governo é forçado a intervir em toda a cadeia, até chegar no socialismo completo, onde ele controla tudo e a escassez vira a regra, não a exceção. E o Mises faz questão de provar que isso não é só teoria, é um padrão histórico que se repete de forma trágica. Lá no Império Romano, no ano 301, o imperador Diocleciano tentou controlar o preço de tudo e o resultado foi o colapso do comércio. Na Revolução Francesa, eles levaram a coisa tão a sério que usavam até a guilhotina para forçar venda com prejuízo, e mesmo assim, a fome se espalhou. Na Alemanha, depois da Primeira Guerra, um plano de controle total da economia levou ao caos e preparou terreno para a hiperinflação. A história, segundo Mises, grita pra gente que tentar enganar a lei da oferta e da demanda sempre termina em desastre. Agora, vamos para outra forma de intervenção, talvez a mais comum hoje em dia: a inflação. E aqui o Mises nos dá uma definição que vira o nosso cérebro do avesso. A maioria de nós acha que inflação é o aumento dos preços. Mises diz, não, isso é a consequência, o sintoma da doença. A inflação, a causa real, é um aumento da quantidade de dinheiro na economia, geralmente feito pelo governo para bancar os seus gastos sem precisar aumentar impostos. É como tentar matar a sede de um grupo de pessoas colocando água salgada no cantil. Parece que tem mais líquido, mas a qualidade vai para o espaço. Quando tem muito dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de coisas, os preços inevitavelmente sobem. É simples, o governo imprime dinheiro e o dinheiro que está no seu bolso passa a valer menos. Mas a parte mais genial do Mises sobre a inflação é que ela não é neutra. Não é uma maré que sobe e levanta todos os barcos por igual. Como esse gráfico mostra, é uma corrida totalmente injusta.
O dinheiro novo entra na economia por um ponto específico. Digamos que o governo contrata uma grande empreiteira. A empresa e seus funcionários são os primeiros a receber essa grana nova. Com ela, eles compram coisas a preços que ainda não subiram, eles se dão bem. Mas conforme esse dinheiro vai se espalhando, como uma onda, os preços começam a subir. E quem recebe esse dinheiro por último? Aposentados, assalariados com reajuste uma vez por ano, esses são os grandes perdedores. Eles veem tudo ficar mais caro por meses antes de terem qualquer aumento. Ou seja, a inflação é uma gigantesca transferência de riqueza disfarçada dos últimos da fila para os primeiros. É um imposto invisível que pune quem poupa e recompensa quem está perto do poder. Ufa! Apresentamos as grandes e provocadoras ideias do Mises. Mas, vocês sabem, aqui no Biblioteca Destilada, nosso compromisso é com a análise completa. Nenhuma teoria é uma fortaleza perfeita. E o pensamento de Mises, por mais poderoso que seja, também levanta perguntas e críticas importantes. E seria um desserviço à sua inteligência se a gente fingisse que elas não existem. Então, vamos olhar com honestidade para os possíveis pontos cegos dessa teoria. Vamos lá. A teoria de Mises parte do princípio de um jogo onde todos podem competir. Mas e se as pessoas começam essa corrida de pontos de partida muito, mas muito diferentes? A desigualdade de riqueza inicial importa? Outro ponto. Mises tem uma confiança enorme na capacidade do mercado de se consertar sozinho. Mas e as falhas de mercado? Como os monopólios que impedem a concorrência, ou a poluição, que é um custo que a sociedade inteira paga? A ideia do consumidor soberano também assume que a gente é sempre racional e bem informado. Mas fala sério, a gente é mesmo? Ou a gente é manipulado por marketing o tempo todo? E por fim, uma questão crucial. Num sistema puramente de mercado, como é que a gente garante acesso a serviços essenciais como saúde e educação para quem não pode pagar? Essas não são perguntas com respostas fáceis e mostram que o debate sobre o papel do mercado e do Estado está muito longe de acabar. Certo, a gente discutiu teoria, história, críticas, mas de que adianta tudo isso se a gente não conseguir transformar esse conhecimento em algo útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Mises não era um teórico de poltrona. A maior lição dele é profundamente prática. Se o consumidor é o rei, então a chave para o sucesso em qualquer área não é ter poder, mas sim servir melhor. E eu quero te propor um pequeno experimento para você testar essa ideia na prática a partir de amanhã. Vamos chamar de microexperimento. Meu cliente, meu rei. É bem simples. Primeiro, identifique quem é o seu cliente mais importante hoje. Pode ser o cliente da sua empresa, claro, mas também pode ser seu chefe, sua equipe, seu sócio, ou até sua esposa, seu marido, seus filhos. Segundo, tenha coragem de perguntar e, mais importante, de ouvir a resposta sem ficar na defensiva. Sinceramente, o que eu faço que é mais valioso para você? E como eu poderia te servir ainda melhor? Terceiro, não precisa mudar o mundo. Pega uma coisinha pequena, uma sugestão simples e age em cima dela esta semana. Faça uma melhoria concreta. E quarto, observe. O que aconteceu? A dinâmica da relação mudou? O valor que você gera ficou mais evidente? Esse exercício simples coloca na prática a maior lição de Mises. O sucesso, em qualquer área, é só uma consequência de servir bem aos outros. E assim, a gente chega ao final da nossa destilação de As 6 Lições. A obra de Mises nos força a virar nossa perspectiva de cabeça para baixo. O poder no mercado e talvez na vida não está em quem manda, mas em quem serve. Não está em quem grita mais alto, mas em quem ouve melhor e resolve o problema dos outros. Então, eu deixo vocês com essa reflexão final. Depois de tudo isso, quem você diria que é o verdadeiro CEO da sua carreira, do seu negócio? É você com seus planos e suas vontades? Ou são as pessoas que você todos os dias tem a oportunidade e o privilégio de servir? A resposta para essa pergunta pode definir o seu futuro. Pense nisso. Um grande abraço e até o próximo Biblioteca Destilada.